Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 437, pregado na manhã de domingo, 2 de março de 1862, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E não há quem invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Isaías 64, 6-8. É fácil cometer pecado, mas difícil confessá-lo. O homem transgredirá sem um tentador, mas mesmo quando instado pelo mais fervoroso suplicante, ele não admitirá sua culpa. Se pudéssemos apenas levar os homens a um estado de coração em que se sentissem culpados, haveria esperança para eles. Mas este é um dos sinais mais desesperadores concernentes à nossa raça, que é tão endurecida e tão perversa que mesmo quando o pecado lhe encara de frente, ainda pleiteia a inocência e ergue orgulhosamente a cabeça, desafiando o acusador. Os transgressores sempre procuram escapar do dever doloroso e humilhante de reconhecerem suas ofensas. Alguns tentam escondê-la tanto de si mesmos quanto dos outros, silenciando sua própria consciência e lançando poeira nos olhos de seus companheiros, como Acã, cavando na terra para esconder a vestimenta babilônica e a cunha de ouro. Eles esquecem que seu pecado certamente os encontrará. Como o avestruz tolo, quando perseguido pelos caçadores, enterra a cabeça na areia e quando não consegue ver seu inimigo, pensa que escapou. Então, esses homens tomam o fato de que não foram descobertos pelos homens e estão em paz consigo mesmos como um bom presságio, quando na verdade é um triste sinal de dureza e cegueira de coração. Muitos seguem ainda outro curso e fazem desculpas por suas ofensas. Racionalizam. Eles realmente fizeram mal, é verdade, mas então há muito a ser dito em atenuação. Como Arão, eles argumentam que foi o povo que os obrigou, ou eles dirão que até mesmo a providência os compeliu ao pecado. Eu lancei o ouro no fogo e saiu este bezerro. Veja o grau de desculpa e racionalização que Arão teve a coragem de levantar. Há tantas desculpas e racionalizações nas mentes dos homens. Muitos falam como se o pecado fosse um acidente e não uma maldade deliberada, como se a desobediência a Deus fosse uma espécie de necessidade da natureza, um problema físico e não uma rebelião direta da vontade contra a majestade dos céus. Outros também lançarão seu pecado sobre seus semelhantes, um truque que aprenderam com nossos primeiros pais, pois Adão no jardim disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ou eles podem ter aprendido com nossa mãe, Eva, pois até ela entendia esta estratégia. A serpente me enganou e eu comi. Assim, eles dirão que foram arrastados ao pecado pela força, que foram persuadidos demais ou astutamente atraídos, de modo que não devem ser considerados cúmplices no crime, que são, na verdade, apenas os instrumentos dos pecados dos outros, e mal podem resistir, de modo que outros devem levar toda a culpa e eles mesmos sair ilesos. Alguns que alcançaram um grau mais elevado de imprudência negarão completamente que pecaram, se apresentarão diante do servo de Deus, como Ananias fez diante de Pedro, e dirão: sim, portanto, enquanto ainda seguram uma mentira em sua mão direita.
Temos alguns que afirmarão com firmeza: não pecamos, e que se sentirão insultados se, em termos claros, os acusar de terem violado a lei de Deus. Há também alguns, e não poucos, que procuram colorir seus pecados e encobri-los com uma profissão de piedade, observando as cerimônias do Evangelho com cuidado ostensivo. Como os fariseus de outrora, eles devoram as casas das viúvas, mas fazem longas orações. Eles odeiam a Cristo em seus corações, mas dizimam hortelã, endro e cominho. Violam os preceitos da lei, mas os prendem em suas testas. Usam franjas longas em suas vestes e escrevem textos das Escrituras nas soleiras de suas casas. Estes servem no altar do diabo, sob disfarce de sacerdotes de Deus, e oferecem carne impura nos altos lugares, em honra pretendida ao Deus de Israel. Nós sabemos que todas essas classes abundam em toda parte, pois o homem fará qualquer coisa para esconder o pecado de si mesmo, e ele dará pele por pele, sim, tudo o que tem, para que possa se justificar, para que possa ter algo para responder quando estiver diante do Altíssimo, para que possa encontrar alimento para seu orgulho e um cobertor para a infame arrogância do seu coração. Ele vai cavar e trabalhar, e se esforçar, se envolver em ação social e dar seu corpo para ser queimado, para que possa conquistar uma justiça própria. Amados, se nós já fomos participantes da graça de Deus, fomos levados ao desagradável dever de confessar o pecado, pois não é possível que tenhamos sido perdoados se recusamos reconhecer nossa culpa. Não podemos ser participantes da vida de Deus na alma se ainda pudermos dizer: Senhor, sou justo, e de mim mesmo posso alegar isenção de tua maldição. Um claro senso de nosso estado perdido, completamente caído e depravado, é absolutamente necessário para nos fazer buscar o perdão. Assim como o homem que pensa estar com boa saúde nunca buscará um médico, como um homem que está suficientemente aquecido não se aproveitará de uma peça extra de vestuário que lhe é oferecida, como um homem que não está com fome não aceitará um convite para um banquete de caridade, assim também descobrimos que ninguém virá a Cristo, senão aqueles que sentem que devem vir e que fora dele estão totalmente perdidos, arruinados e desfeitos. Além disso, como ninguém buscará a misericórdia até que conheça a sua necessidade, assim podemos ter certeza de que ninguém valorizaria essa misericórdia, mesmo que lhe fosse dada antes que a pobreza espiritual se tornasse manifesta. O que é remédio para o homem saudável? Envie-o para a sua porta, e que agradecimentos você receberá. Você foi culpado de uma impertinência. Por que oferecer caridade ao homem que é rico e aumentado em bens? Ele receberá a sua esmola? Não virará ele o calcanhar e dirá para você encontrar um mendigo na rua, mas não confundi-lo com alguém que precisa de suas esmolas? Mesmo se Deus desse salvação àqueles que não sentem necessidade dela, eles não valorizariam o benefício inestimável. Este diamante de Deus seria para eles apenas um pedaço de vidro quebrado sem valor. Esta joia do céu seria apenas como uma pedra do ribeiro. Que conforto um Salvador pode trazer para aqueles que nunca sentiram seu infortúnio? Um pecador arrependido é uma coisa sagrada. O Espírito Santo o fez assim. É certo que Deus nunca dará perdão àqueles que não confessam sua necessidade dele, pois não é consistente com a soberania e dignidade de Deus que ele apresente perdão ao homem que não honrará primeiro a lei de Deus, alegando que é culpado. Se um homem ainda disser: eu não quebrei a lei, Deus é desamoroso se recusar a perdoá-lo? Você endurece sua testa como ferro e seu coração como adâmio, e acusará Deus de falta de amor se ele disser: não enviarei misericórdia àquele homem, nem ele encontrará perdão em minhas mãos. Mas a este olharei, aquele que é pobre e de espírito contrito e treme diante da minha palavra. É de se admirar, eu pergunto a vocês, que ele deva passar pelos orgulhosos e autojustificados e deixá-los sem bênção? Por sua própria declaração, eles não querem sua misericórdia. Eles declaram que não precisam ser perdoados. Então, pereçam, pois vocês merecem isso com justiça.
Desçam ao inferno que vocês escolheram pelo orgulho e colham os frutos de sua própria obstinação. Mas não ataquem a ternura de Deus se ele aderir a esta regra inviolável, que se não confessarmos nossos pecados, pereceremos em nossa culpa. Pois Cristo mais facilmente abdicaria do seu próprio ser do que se rebaixaria do céu para vender um trono aos orgulhosos. Esta manhã é minha intenção, com a ajuda de Deus, descrever essa visão que toda alma graciosa está certa de ter de si mesma. Em segundo lugar, adverti-los de certos perigos aos quais estão expostos aqueles que apenas conhecem sua necessidade, mas ainda não encontraram Cristo. Espero encerrar com os apelos, alguns dos quais estão no texto, outros a serem encontrados em outros lugares, que toda alma consciente de culpa pode fazer diante do trono da misericórdia. Primeiro, então, tem que descrever a visão que todo coração verdadeiramente gracioso terá de si mesmo. E enquanto a descrevo, espero que haja alguns aqui que dirão: isso é o que eu penso de mim. Essa é minha condição diante de Deus. Embora você deva pensar que seu caso é sem esperança, eu peço que você tenha certeza de que não é assim. Se você puder se unir à confissão através da qual estou prestes a passar brevemente, sinto-me persuadido de que é o Espírito de Deus que o trouxe a um profundo senso do seu estado perdido e assim começou uma boa obra em sua alma. Toda alma graciosa é verdadeiramente iluminada pelo Espírito. Tem um claro senso da raiz de toda a sua culpabilidade. Ele conhece a praga do seu próprio coração e clama com o texto: todos nós somos como um imundo. Ele descobre que não apenas seus atos externos, mas sua própria pessoa é essencialmente pecaminosa aos olhos de Deus. Ele estava disposto a confessar que os riachos eram negros, mas agora percebe com horror que a própria fonte está contaminada. Anteriormente, você poderia tê-lo feito confessar que os frutos de seus galhos eram amargos, mas agora ele percebe que a raiz está corrompida, a árvore é má, a própria seiva é venenosa. Ele agora sente que a pecaminosidade está na própria medula de seus ossos e é inerente ao seu sangue, que ele próprio, assim como seus pensamentos e atos, ele próprio é como um imundo. A metáfora aqui usada dificilmente é entendida por nós, porque é tirada do uso levítico e cerimonial da palavra imundo. Sob a lei judaica, você sabe que quando uma pessoa estava imunda, ela não podia subir à casa do Senhor. Ela não podia oferecer nenhum sacrifício. Deus não podia aceitar nada de suas mãos. Ela era um excluído e um estrangeiro enquanto permanecesse imunda. Se ela se sentasse em uma cama, esta deveria ser lavada com água. Se tocasse em um vaso de barro, este deveria ser quebrado, pois estava imundo. Se ela comesse algo, todo aquele alimento estaria imundo, e ninguém limpo ousaria tocá-lo. Quando esta imundícia estava ligada à doença, como no caso da lepra, o homem tornava-se repugnante. Tão absolutamente repugnante para si mesmo que deve ter sido um horror viver. Tão repugnante para outras criaturas que seu único lugar apropriado era a solidão, onde sozinho, longe de qualquer riacho de onde um lábio humano pudesse beber, sozinho para que o ar não fosse contaminado com sua doença, sozinho ele vivia e clamava: imundo, imundo, imundo. Toda alma graciosa sabe que por natureza é como uma coisa imunda. Ela sente que por si só não pode adorar a Deus de maneira aceitável, que não pode permanecer dentro do véu por seus próprios méritos, que não pode trazer nenhum sacrifício que Deus possa aceitar, que é a causa de ferir os outros, que seu mau exemplo leva outros ao erro e que, na verdade, ele não é digno de ficar na congregação dos justos, nem de ser contado entre os escolhidos de Deus, pois ele próprio é poluído e poluente. Quando um senso de sua terrível depravação e degradação pesa sobre ele, antes que tenha encontrado Cristo, esse homem se arrastará para dentro da casa de Deus como um criminoso e se esconderá. Ou se sentar com o povo de Deus é com a ideia de que está fora de lugar, como um mendigo sujo em um palácio, ou um réptil repugnante em um templo sagrado.
Muitas vezes ele sente quando um cristão fala com ele como se não fosse digno de dar uma resposta. Ele se sente pessoalmente completamente indigno de viver. Bem me lembro do período em que descobri essa verdade pela primeira vez. E como desejei, como John Bunyan, que eu fosse qualquer coisa menos um homem. Um sapo ou uma serpente antes de ter sido um homem. Uma criatura que havia ofendido o seu próprio Criador. Uma criatura que, em si mesma, era tão propensa a se desviar, tão certa de pecar, se deixada sozinha. Em Graça Abundante, Bunyan diz: minha poluição original e interna, isso foi meu flagelo e aflição. Isso, eu digo, de um modo terrível, sempre se manifestando dentro de mim. Nisso eu tinha a culpa. Para meu horror, por causa disso, eu era mais repugnante aos meus próprios olhos do que um sapo. E eu pensava que assim o era também aos olhos de Deus. Pecado e corrupção, eu disse, borbulhariam tão naturalmente do meu coração quanto água borbulharia de uma fonte. Eu pensava agora que todos tinham um coração melhor do que o meu. Eu poderia ter trocado de coração com qualquer um. Eu pensava que ninguém, além do próprio diabo, poderia igualar-me em maldade interior e poluição de mente. Caí, portanto, diante da visão da minha própria vilania, profundamente em desespero, pois concluí que esta condição em que eu estava não poderia ser compatível com um estado de graça. Não havia fala de dignidade humana, então. Ainda há alguns poucos dos seus pregadores finos que insistirão que há muita dignidade na natureza humana, que o homem é uma criatura nobre. Ai de nós, irmãos, aquele que fala sobre a dignidade da natureza e a nobreza do homem caído não se conhece a si mesmo. Longe de ser adequado para o púlpito, ele deveria começar a aprender o seu catecismo. Ele não pode falar de um estado de graça, pois ainda não aprendeu corretamente o seu próprio estado por natureza. Ele certamente é um líder cego de cegos. Se ele pode falar assim, ele não conhece o primeiro trabalho do Espírito em sua própria alma, ou então ele sentiria que somos justamente o oposto de qualquer coisa que seja nobre ou boa, pois todos nós somos como um imundo. O homem todo é vil e desesperadamente mau. Não há um ponto são deixado dentro ou fora. O pecado está branco em nossa testa, mas seu cerne está profundamente dentro. O coração é enganoso, as paixões são corruptas, o entendimento é corroído completamente por uma lepra mortal, e em nós, isto é, em nossa própria carne, não habita bem algum. Como dizem os versos, Senhor, quando o teu Espírito digna-se a mostrar a maldade dos nossos corações, surpreendida com a visão terrível, a alma horroriza-se. A masmorra se abrindo, fétida como um inferno, seu cheiro repugnante emite, e meditando em cada cela secreta, algum monstro horrendo se senta. Enxames de maus pensamentos sua praga difundem, orgulhosos, invejosos, falsos, impuros. A cada canto vasculhado mostra algum pecado insuspeito. Mas em segundo lugar, o homem espiritualmente iluminado, e insistimos que nenhum outro é espiritualmente iluminado, o homem espiritualmente iluminado então percebe que todas as suas ações são mais. Todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Nossos atos de justiça não diz nossos atos de injustiça. Irmãos, se nossos atos de justiça são tão ruins, o que devem ser nossos atos de injustiça? Nossas obras de justiça, isto é, nossas orações, nossas lágrimas, nossas boas obras, aquelas coisas das quais uma vez nos gloriamos, quando realmente somos ensinados por Deus, percebemos que estas são como trapos imundos. A expressão trapos imundos, no hebraico, é uma que não poderemos com propriedade explicar nesta assembleia presente. Como a confissão deve ser feita privada e individualmente perante Deus, assim o pleno significado da comparação não é destinado para o ouvido humano. Basta dizer que trapos que têm envolvido uma ferida suja, pútrida e purulenta são entendidos por alguns comentaristas. E nossas obras de justiça são comparáveis a tais trapos como estes. Não me diga que exageramos ao descrever a queda do homem. Senhores, não diga que amamos depreciar nossa raça e que caluniamos aquela criatura nobre, o homem.
Todas essas coisas que vocês chamam de exagero ficam aquém do alvo, até abaixo do alvo de que alguns de nós sentiram a respeito de nós mesmos, e isso está muito longe do que Deus conhece do nosso estado. Senhores, há pecados em nossa oração, elas precisam ser aradas novamente. Há sujeira até nas lágrimas que derramamos em penitência. Há pecado até mesmo em nossa santidade. Há incredulidade em nossa fé e há ódio até em nosso amor. Há a viscosidade da serpente sobre a mais bela flor do nosso jardim. Eu sei que houve um tempo, olhando para trás em minha vida passada, e tinha sido moral e sem exceção aos olhos dos outros. Ainda assim, eu me detestava por ter vivido tal vida indigna. E de fato, no presente, eu posso fazer muito pouco diferente, pois em mim, isto é, em minha carne, não habita coisa boa. Tenho certeza de que quando a alma está convencida do pecado, ela considerará a autojustiça como a mais detestável mentira que já foi forjada pelo inferno, e considerará toda a autoconfiança como a mais terrível ilusão e engano em que a alma pode cair. Confiança em nossas ações, irmãos. Não temos ações nas quais confiar. Se nossas melhores obras são ruins, e tão ruins que são como trapos imundos, o que deve ser as nossas obras mais? Eu gostaria que alguns de vocês se lembrassem de suas mais obras esta manhã, para que possam se arrepender delas. Você se lembra de como o apóstolo fala dos fornicadores, adúlteros, ladrões, avarentos, bêbados, e ele diz: tais foram alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados. Não há sabedoria em lidar delicadamente com os pecados dos homens. Há vícios em Londres, tanto quanto em Corinto. E em nossas igrejas temos aqueles que uma vez se entregaram a eles. E nesta congregação esta manhã podemos ter alguns que ainda vivem neles. Ó Deus, mostra-lhes seu pecado, deixe-os sentir sua culpa diante de ti e deixe-nos todos, como faremos se o Espírito de Deus estiver em nossos corações, confessar que todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Em seguida, o coração iluminado no qual a vela do Senhor brilhou é levado a ver o fracasso e a futilidade de todas as suas resoluções de ser melhor. Todos nós nos desvanecemos como a folha. Alguns de vocês foram despertados recentemente. Vocês se sentiram almas perdidas. E o que vocês têm feito? Bem, vocês prometeram ser melhores e tentaram ser. Vocês melhoraram de várias maneiras, ou melhor, propuseram a si mesmos emendar-se. Talvez tenham decidido que nunca sairiam para o trabalho novamente sem oração, que nunca perderiam a paciência, que quando tentados a indulgir suas paixões, as reprimiriam, que aquelas coisas que eram seus pecados frequentes agora seriam abandonadas. Qual progresso vocês fizeram com suas resoluções? Não estão hoje como um homem que resolveu e resolveu, mas permaneceu o mesmo? Verdadeiramente, com nossa própria força, todos nós desvanecemos como a folha. Parecemos belos e verdes de manhã quando nos levantamos de nossas camas, frescos com votos e arrependimentos da meia-noite. Mas antes da noite, estamos tão desbotados e mirrados quanto a folha seca e murcha com os ventos outonais. Saímos dizendo: hoje eu vou resistir, desta vez eu não vou cair. Agora estou seguro, decidi, estou resolvido, sei que há algo em mim que pode melhorar, posso ser melhor se quiser, vou reformar-me, vou me levantar e fazer de mim mesmo um cristão. Mas o que aconteceu com tudo isso? Desabou e, como o vão fantasma de uma visão, não deixou nada para trás. Você voltou como o cão ao seu vômito, ou a porca que foi lavada para o seu chafurdaço na lama. Quantos tropeços os homens fazem antes de aprenderem a se entregar aos braços de Deus para serem carregados por Ele. Parece que devemos tentar 50 vezes antes de aprender aquela simples verdade: sem mim, nada podes fazer. Corremos pela praia traiçoeira do mar em busca de um local de areia um pouco mais firme que o anterior e nos elogiamos por ter encontrado um local muito mais sólido para a nossa nova e nobre casa. Aquilo foi um erro da última vez. Aquele foi um pedaço pobre de areia para construir. Desta vez está tudo bem.
Veja como é firme. A maré não chega aqui com frequência. Veja que não cede. É como um campo de boliche, liso e firme. Vou construir aqui. As vigas são colocadas, as pedras preciosas são cortadas e a casa se ergue. Mas ouçam, o que é isso? As ondas estão se aproximando. A maré certamente alcança este lugar. É uma maré alta que agora está avançando pela costa, e eis que os materiais são engolidos no abismo devorador. Nossa torre vacilou, e grande é a queda dela. O que o homem desapontado fará agora, senhores? Bem, ele procurará outro pedaço de areia, e assim continuará a menos que a graça de Deus o impeça. Mas quando a graça chegar a ele, ele abandonará toda a areia de uma vez. Começará a construir sobre a rocha, e somente sobre a rocha. Eu gostaria que você se reformasse o máximo que puder, mas não misture sua reforma com o Evangelho, pois você precisa de regeneração, e a reforma não será suficiente. Nenhuma restauração da velha casa será suficiente. Derrube-a, derrube-a, pois a própria fundação está podre. Não é remendar suas roupas, é jogá-las fora e vestir as novas vestes de justiça que o adequarão para os festins da glória. Não queremos sapatos velhos e consertados, gibeonitas. Vocês devem ter sapatos de ferro e latão, pois esses são os únicos que podem levá-los ao céu. Vocês podem esfregar o leopardo. É bom para todos nós sermos esfregados e limpos. Mas essa não é a maneira de torná-los brancos ou sem suas pintas. Vocês podem usar sua escova, o seu nitrato, o seu sabão, mas se quiserem entrar no céu, devem ir a Deus e pedir a Ele para fazer o leopardo de novo, pois nada disso pode torná-lo branco diante de Deus. Todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Todos nós desvanecemos como a folha. Nossas melhores profissões, esperanças, resoluções e pretensões, todas elas desvanecem como sombras, sonhos e fantasmas do cérebro. Mas a alma verdadeiramente despertada sabe uma quarta coisa, a saber, que não é capaz em si mesma de resistir às invasões da tentação, pois o texto diz: nossas iniquidades, como o vento, nos levaram. Há uma folha seca pendurada sozinha naquela árvore. Todos os seus companheiros já caíram há muito tempo e se foram. Folha seca, você não vai manter seu lugar por muito tempo, pois sua conexão com a árvore depende de um fio muito fino. Ouçam, o vento norte uiva. Agora todas as árvores estarão limpas. Onde está a folha seca agora? Levada para se juntar a um monte em decomposição no chão. Então, quando os homens percebem que seus votos murcham, eles ainda se agarram às suas esperanças e moralidades. Mas alguma tentação forte surge inesperadamente sobre eles, justamente no momento em que suas mentes estão susceptíveis ao seu poder e onde eles estão. O diabo pega seu combustível seco e então acende a faísca. Ele sabe como cronometrar suas tentações. Ele não ataca suas vítimas quando estão prontas para resistir a ele, mas as embosca no canto escuro de algum beco sinistro e golpeia o passageiro desavisado com um golpe fatal. O ladrão nunca deixa você saber quando pretende invadir, pois se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. A tentação vem como um vento norte uivante em um momento inesperado. E onde está seu homem agora? Incapaz de resistir, levado pelo próprio vício que pensava ter renunciado. Nossas iniquidades, como um vento, nos levaram. Todo homem cristão aqui sabe disso. Ele sabe que a graça de Deus é mais forte do que todos os ventos da tentação. Mas ele também sabe que, separado disso, não pode resistir ao pecado mais do que a palha da mão do joeireiro pode resistir à rajada de um furacão. Ele sente que, se for colocado na fornalha, pode suportar o fogo pela graça, mas que, separado da graça, é como linho diante da chama ou como cera diante do fogo. O crente bem instruído tem muito medo de si mesmo. Ele não ousa ir para a tentação, pois sente que um homem que carrega uma bomba dentro de si deve ter cuidado para se manter longe das faíscas, e que aquele que tem um paiol em seu coração não deve brincar com fogo.
Ele sabe que, considerado em si mesmo a parte da habitação do Espírito Santo, ele certamente voltaria aos seus antigos pecados e cairia novamente em suas luxúrias passadas, assim como aqueles que crucificaram o Senhor novamente e o expõem à vergonha pública. Ah, meu ouvinte, se você não sabe disso, tenho medo de que não se conheça. E se você não se conhece, não conhece a Cristo. Devemos atravessar a sala de despojamento antes de entrar na sala de vestir. Arranque aquela pulseira do pulso do homem, tire aquela coroa, despoje-o da túnica roxa, jogue fora aquelas sandálias, rasgue aquele manto, deixe-o nu. Ele nunca está pronto para ser vestido até que esteja nu. Deixe sua pele suja ser vista, pois ele não pode ser lavado até que possa ver sua sujeira. Agora, coloque seus pés sobre a rocha, mas antes de tudo, tire seus pés da areia, pois enquanto tiverem algum apoio em qualquer outro lugar, não poderão ficar seguros e firmes sobre a rocha dos séculos. Espero que muitos de vocês saibam que suas iniquidades, como o vento, os levarão embora, a menos que tenham a graça de Deus. Aquelas almas sobre as quais a luz do sol de Deus já brilhou, também estão dolorosamente cientes de sua própria fraqueza e indolência naturais na oração. O que diz o texto? Não há quem invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Em meu estado carnal, costumava ouvir um ministro, cuja pregação era, pelo que pude entender, faça isso, faça aquilo e faça o outro, e você será salvo. De acordo com a sua teoria, orar era algo muito fácil. Fazer um novo coração para si era uma coisa de poucos instantes e poderia ser feito quase a qualquer momento. E eu realmente pensava que poderia me voltar para Cristo quando quisesse e que, portanto, poderia adiar para a última parte de minha vida quando pudesse ser convenientemente feito em um leito de enfermidade. Mas quando o Senhor deu à minha alma seus primeiros abalos na convicção, logo soube melhor. Eu fui orar, eu orei, Deus sabe, mas me pareceu que não. O que? Eu me aproximo do trono, um miserável como eu agarra a promessa, arrisco-me a esperar que Deus possa olhar para mim. Parecia impossível. Uma lágrima, um gemido e às vezes nem tanto, e isso foi tudo. Um quem dera, um mais, o lábio não podia proferir mais. Era oração, mas não parecia ser então. Oh, como é difícil a oração prevalente para um pobre pecador que provoca a Deus. Onde estava o poder para se apoderar da força de Deus ou lutar com o anjo? Certamente não estava em mim, pois eu era fraco como a água e às vezes duro como o mó de baixo. Todo crente sente em alguns momentos uma terrível incapacidade na oração. Ele vai ao trono da graça e geme, e sai de seu lugar secreto, não mais refrescado do que um homem que se levanta de sua cama após ter se virado de um lado para outro a noite toda. Ele sabe o que é orar, mas não consegue realizar o dever. Ele sabe que há um poder na oração, mas não consegue obter o poder. As rodas do carro estão arrancadas e ele arrasta-se pesadamente, onde antes sua alma era como o carro de Aminadab. Bem, acho que não nos conhecemos a menos que tenhamos sido levados a ver que Deus deve se aproximar de nós, ou então não podemos nos aproximar dele. E a menos que tenhamos sido levados a nos enojarmos de nós mesmos por causa dessa indiferença na oração, ainda não descobrimos o que somos. Pensar que não podemos orar verdadeiramente. Esta não é uma incapacidade pela qual mereçamos ser confortados, mas uma incapacidade condenável. Este é um dos maiores pecados que temos, que não podemos nos aproximar de nosso Criador. É uma coisa terrível e assustadora que tenhamos nos tornado tão perversos e vis, que nem mesmo podemos pedir misericórdia e clamar por ela corretamente. Isso não é desculpa, mas um agravamento de nossa culpa. Você já sentiu isso, meu ouvinte? Se você não sentiu, receio que precise começar novamente a aprender os primeiros elementos da fé. Por último, neste ponto, a alma que uma vez percebeu a si mesma nas cores negras da sua iniquidade, descobriu que, através do pecado, perdeu todo o favor e o amor de Deus
que poderiam ter vindo se estivesse sem pecado, pois assim diz o texto: porque escondeste o rosto de nós e nos fizeste consumir por causa das nossas iniquidades. Não é uma coisa para brincar, esse esconder do rosto de Deus. Quando o profeta diz, tu nos consumiste, é uma palavra terrível. Você vê essa fornalha ardente? Os soldados de Nabucodonosor estão prestes a lançar 3 homens amarrados nela para que sejam consumidos, e o fogo é extremamente quente para que possa consumi-los rapidamente. Para a percepção de um pecador despertado, esse é o seu destino. Ele sente que deve ser lançado ao inferno e ser totalmente consumido. Não apenas isso, com alguns, embora não com todos, na mesma medida, o homem é consumido. Alguns de nós sentimos como se nossos cabelos estivessem crepitando até agora com essa terrível queimação pela qual passamos quando fomos convencidos do pecado. John Bunyan parece ter desfrutado ainda mais da luz plena do rosto de Deus por causa de sua lembrança distinta do período solene de sua convicção pela qual passou. Se você ler os hinos de Hart, ficará impressionado com sua singular clareza a respeito de Cristo e da plena justificação. Essa certeza e segurança resultam muito do fato de que Hart manteve até seu último dia a lembrança de sua experiência quando estava sob o chicote da lei. Você se lembrará de que, ao tentar descrever seus próprios sentimentos, ele falha em fazê-lo, e ele acrescenta: ó, que estado lamentável era este, que horrores sacudiram meu frágil corpo. Mas, irmãos, certamente vocês podem adivinhar, pois vocês talvez tenham sentido o mesmo. Agora, não creio que todos que conhecem o Senhor sofram esse consumo na mesma medida, mas deve haver em seu coração, se alguma vez você for salvo, deve ser ouvida uma voz derrubando toda esperança, exceto a de Cristo, derrubando todo pensamento, exceto aquele que olha para Ele. Você deve ter visto o mandado de morte condenando suas desculpas, suas falsas confianças, suas arrogantes jactâncias e glorificação a uma execução ignominiosa. Ou certamente não conhece o Senhor, e se você ainda não conheceu o sentido que Deus está irado contra o ímpio todos os dias, e que você em si mesmo é o objeto de sua ira, temo que ainda não tenha sido vivificado pelo Espírito. Mas sei que há muitos assim aqui, multidões que passaram por isso e que têm essa visão de si mesmo hoje, e outros que estão agora sofrendo com isso. Que o Senhor nos leve todos a Cristo e a sua obra consumada. Agora vem a segunda parte do meu assunto, que vou encerrar com 2 ou 3 palavras apenas. Meus queridos amigos, enquanto eu estava falando, vi vocês se inclinarem para frente para pegar cada palavra, pois vocês disseram: ah, esse sou eu, e esse sou eu, e esse sou eu. Ele lê meu coração na descrição. Bem, agora há um perigo do qual devo alertá-los, e não se contente com o mero conhecimento de que é assim. Você não deve apenas saber que está perdido, mas deve sentir isso. Não se contente simplesmente em sentir que é assim, mas lamente diante de Deus que é assim, e se odeie por ser assim. Não veja isso como sendo uma desgraça, mas como sendo seu próprio pecado voluntário, e olhe para si mesmo, portanto, como pecadores culpados, condenados já, não apenas por tudo isso, mas condenados porque não creram em Cristo, pois afinal de contas, isso é a condenação máxima. E quando você realmente sentir sua pecaminosidade e lamentá-la, não pare aqui, nunca se dê descanso até saber que foi libertado dela, pois é uma coisa dizer: ah, eu peco, mas é completamente diferente dizer: Ele me salvou do meu pecado. É uma coisa ter um arrependimento que o faz deixar o pecado que antes amava, e outra coisa, falar sobre arrependimento. Ah, eu às vezes vi um filho de Deus quando ele pecou, e vi suas ações desoladas, e ouvi suas confissões lastimosas, e posso dizer que meu coração se comove pelo homem em quem há lágrimas de arrependimento do tipo certo. É uma das mais belas visões vistas debaixo dos céus, quando um crente que errou está disposto a dizer: pequei. E quando ele não mais se coloca orgulhosamente contra o seu Deus, mas se humilha como uma criança pequena, tal homem como esse será exaltado.
Mas eu vi, e é uma visão temível de se ver, eu vi alguém que pode pecar e se arrepender, e pecar e se arrepender. Aquele arrependimento sem lágrimas é um arrependimento condenável. Cuidado com isso, irmãos. Conheci um homem que professava ter sido convertido há anos e anos, que, desde essa conversão pretendida, viveu em um pecado conhecido. E ainda assim, ele pensa que é filho de Deus, porque, depois de cair no pecado, tem um pequeno período de escuridão proveniente de sua consciência, mas ele acalma essa consciência depois de um tempo e diz, presumidamente, não renunciarei à minha esperança. Isso é terrível. Deus te livre do arrependimento sem lágrimas, pois isso não é arrependimento. Deus te salve disso. Eu te rogo, meus queridos ouvintes, enquanto descrevo essas coisas, não estejam dizendo, aqui está o meu conforto, porque eu sinto isso. Isso não é conforto, não há base para conforto lá. Seria como se, quando o médico passasse pelo hospital e parasse diante de uma cama e dissesse, um homem com febre ou um homem com câncer sente isso e aquilo. E um homem dissesse, é exatamente isso que eu sinto. Há algum conforto nisso? O único conforto é para o que sabe que tem febre, mas não o outro. Um homem que tem tifo e deve morrer a menos que o milagre seja realizado, sente isso e aquilo. Assim é como eu me sinto. Há algum conforto nisso? Não, apenas o conforto de saber que você vai morrer. Não há conforto a ser obtido a partir do senso de nossa depravação. O conforto é encontrado em conseguir aquilo que irá curar a depravação. O conforto não está na doença. Não devemos ir revirar a poça fétida de nossas próprias luxúrias para encontrar águas doces lá. O quê? Raspar o monte de esterco de nossas próprias corrupções para encontrar algo lá que nos dê esperança? Deus nos livre. É no remédio, não na doença. É em Cristo e não em nosso senso ou culpa que encontramos paz. Eu te rogo, meus queridos ouvintes, nunca se satisfaçam até encontrar em Cristo, que salva seu povo de seus pecados. Como dizem os versos, cuidado com o pensamento tolo de que Deus te aceita por tuas lágrimas. Os náufragos são salvos afundando. Podem os arruinados se erguerem pelo terror. E agora, por último, embora nosso segundo ponto mereça um sermão, o texto sugere alguns pedidos. Vamos usá-los de forma breve, mas apaixonada. Pobre alma atribulada, você conseguiu acompanhar minha confissão e pode dizer, Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser salvo de todos os meus pecados, desejo ser santificado e aceito em Cristo. Então, existem muitos pedidos que você pode usar. Tenho receio de que você não possa usar o primeiro mencionado no texto. Tu és o meu Pai. Estou meio receoso de que você não tenha fé suficiente para isso. Mas, se tiver, que pedido prevalecente é esse? Meu Pai, eu pequei, mas sou teu filho, embora não seja digno de ser chamado assim. Meu Pai, pelo amor de um pai, perdoa. Perdoa teu filho errante. Pela compaixão em teu coração, tem misericórdia de mim. Você que retrocedeu pode usar este pedido, pois conhece sua adoção. Você sente o Abba Pai em seus lábios agora. Use-o como argumento. Você, sendo mau, recusaria perdoar seu filho? Não o pegaria em seus braços e diria, meu filho, não suporto ver você chorar. Suas lágrimas fazem meu coração sangrar. Não lhe daria um beijo e diria, vá e não peques mais? Mas, se isso for muito difícil para você, use o próximo pedido. Diga, Senhor, eu sou o barro e tu és o oleiro. Sou impotente como o barro que não pode se moldar. Sou sem valor, Senhor, como o barro que não tem valor. Sou sujo, Senhor, como o barro, sou apenas digno de ser pisado. Mas tu és o oleiro. E oleiros podem fazer coisas bonitas até mesmo do barro. Vasos de honra de uma terra desonrada. Aqui estou, Senhor, me coloca em tuas mãos. Não sou nada, faz de mim o que quiseres. Vem, Senhor, e me faz, molda-me e me forma. Confesso que não tenho poder, reconheço que não tenho mérito, ó Deus, tem misericórdia de mim. Serei o barro, tu, o oleiro. Faz de mim tua obra, criado de novo em Cristo Jesus para boas obras. Esse pedido não será suficiente. Alma, use-o e teste sua eficácia.
Mas ouça, pecador, há um pedido mais doce do que qualquer outro no verso diante de nós, pois este é um texto do Antigo Testamento, mas devo levá-lo ao Novo Testamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para o pedido que nunca falha. É este: Senhor, está escrito que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Se não houvesse um pecador no mundo além de mim, eu sou esse pecador. Se o Senhor escrever isso em letras maiúsculas, eu o usarei em minha testa, pois eu sou o principal dos pecadores. Sou um pecador não apenas em geral, mas particularmente, pois quebrei esta lei e aquela lei e sempre me desviei. Mas Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. E tu disseste: esta é uma palavra fiel. É, Senhor, e por isso creio nisso. E tu acrescentaste: ela é digna de toda aceitação. Portanto, bom Senhor, eu a aceito. Creio que Jesus veio para salvar os pecadores. Confio a mim mesmo em suas mãos para me salvar. Está feito, está feito. Você está salvo, você está salvo. Seus pecados se foram, suas iniquidades foram perdoadas. Você é aceito no amado. O que torna esse plano tão difícil? Irmãos, é difícil porque é tão fácil. Se fosse um caminho difícil para a salvação, o homem gostaria, mas porque é tão fácil, não podemos suportar. Somos tão orgulhosos que, para sermos salvos pela caridade, para irmos a Cristo e confiarmos nele, para nos salvar, para acabarmos com a nossa própria salvação e deixarmos que ele faça tudo. Isso é tão humilhante. Isso servirá para você então, pobre alma, pois você disse nas palavras do meu texto: todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Venha diante de Deus e diga: Senhor, por sua agonia e suor sangrento, por sua cruz e paixão, por sua preciosa morte e sepultamento, tem misericórdia de mim. E ele responderá quando você mencionar o sangue, e ele dirá: teus pecados, que são muitos, estão perdoados. Ainda há esperança, alma perdida, ainda há esperança. Até mesmo aos portões do inferno, deixe minha voz ressoar nesta manhã. Alma perdida, ainda há esperança. Se você passou por esses portões, não há esperança. Mas deste lado do portão do inferno, há esperança para você. Não em você mesmo, mas em Jesus está a sua ajuda encontrada. Olhe para ele, ele morreu, um olhar o salvará. Olhe para ele, ele vive, ele intercede diante do trono do Pai. A fé no Salvador vivo fará de você uma alma viva. Que Deus, em sua misericórdia, o esvazie de si mesmo, e então a fé é fácil. Mas até que você seja levado lá, a fé é impossível. Que você seja levado a conhecer que está completamente perdido, e então, quando pronuncio as palavras de Cristo, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, você obedecerá alegremente ao mandamento divino e encontrará em Cristo tudo o que sua alma necessitada deseja. Peço as orações da igreja muito sinceramente para que Deus abençoe o testemunho desta manhã para trazer muitos. Irmãos, orai por nós. Não cessem suas orações. Que tenhamos um recolhimento na igreja novamente, como tivemos tantas vezes. E a Ele, e somente a Ele, seja a honra para sempre. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito,
darei a paz. Venha a mim. Venha a mim. Venha a mim. A minha graça te chama. A minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo. Sou